Olá, olá pessoal! Hoje a gente vai falar sobre educar o cliente. Como que a gente educa o cliente e qual a importância disso? E o porquê fazer isso atualmente? Com a internet, com tudo isso que está disponibilizado, por que é necessário a gente educar o cliente? Este é um ponto delicado porque as pessoas acham desnecessário fazer esse papel. E educar o cliente hoje é essencial, principalmente por causa da desinformação. A quantidade de informação que a gente tem disponibilizada hoje é tanta que as pessoas estão desinformadas. É contraintuitivo, às vezes a gente fala sobre isso, falar que isso acontece, mas ocorre. E uma das estratégias fortes que tem, justamente quem já são grandes players no mercado, é justamente essa. Você ganha espaço no mercado, você mantém a sua posição do mercado, provocando a desinformação do mercado. E quem fez isso de uma maneira muito impactante no século passado foi a indústria de cigarro nos Estados Unidos. E de lá para cá, muitas empresas, muitas líderes de mercado olharam para aquele tipo de estratégia e usam no seu mercado, usam no seu negócio, que é você trazer informações positiva, você financiar pesquisas, você financiar projetos para que eles joguem no mercado informações que te beneficiem. Fazendo uma contradição, batendo de frente às vezes com outras informações que podem ir contra o seu trabalho. E aí no meio disso tudo, o que acontece? A gente tem pessoas desinformadas, pessoas que não conseguem ter um senso crítico do que é certo e do que é errado. Tem pessoas que usam um determinado produto, sabem que é ruim para a saúde, mas continuam tomando porque não tem informação certa ou errada. Um exemplo foi a questão do ovo há um tempo atrás. Comer ovo era prejudicial à saúde, o colesterol aumenta. Aí você notou que depois de alguns anos, não, comer ovo é saudável. E isso ocorre de várias maneiras. A gente está vivenciando isso atualmente. A gente tem um hambúrguer de carne, e aí as grandes empresas estão fazendo o quê? Um hambúrguer vegano, um hambúrguer vegetariano, estão trazendo um outro conceito, mas calma aí. Se o hambúrguer de carne, ele era tão bom, se era uma coisa tão idolatrada, uma coisa tão protegida por ela, falando que era o sabor extraordinário, que era um alimento muito bom, por que eles estão colocando um hambúrguer vegetariano? Por que eles estão trazendo um novo conceito? Porque eles estão indo contra ao que eles acreditavam um tempo atrás. Eles estão querendo se manter no mercado ou eles estão querendo aproveitar a informação com a desinformação que a gente tem nesse meio termo para continuar se mantendo no mercado? Então você começa a ver que no momento em que você começa a observar esses pontos, você começa a ver que essa estratégia ela continua sendo aplicada nos diversos níveis. Então, nesse ponto, cabe a você educar o seu cliente. Por quê? Porque no meio dessa desinformação toda, se você não educa o seu cliente, se você não mostra para ele um caminho, ou não traz para ele algumas informações que reforcem o que ele acredita, você não vai conquistá-lo. Você vai ficar perdido também no meio desse burburinho todo criado pelas grandes empresas, porque nesse mar de informação elas têm um capital enorme para conseguir fazer um buzz, né, um barulho muito grande e causar essa turbulência. Só que no meio dessa turbulência toda que elas causam, elas deixam sempre brechas. E aí é onde você entra. É onde você olha, poxa, legal, ela está falando isso, 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 mas olha aqui o que eu posso trabalhar. Eles não trouxeram essa informação de uma maneira mais adequada. Eu posso trabalhar isso. E em cima disso você pode trabalhar de uma maneira muito maior. Que nem, por exemplo, os hambúrgueres, por exemplo, o McDonald's e Burger King, eles estão fazendo nos restaurantes dele, mas é preparado no mesmo local onde é feito os hambúrgueres de origem animal. E aí é onde você tem um ganho. Você fala, cara, do que adianta você ter uma ideologia vegana, uma ideologia vegetariana e consumir produtos dentro de estabelecimentos que ainda usam produtos de origem animal? Então você cutuca eles no ponto fraco deles.
no ponto forte e fraco deles ao mesmo tempo. Então, nesse ponto, você está fazendo uma tática, uma estratégia, né, pode até se dizer, de reposicionamento. Você está colocando eles no lugar deles, tipo, eles são uma empresa que fornecem produtos de origem animal e origem vegetal. Ok, nada contra. Contudo, eles preparam tudo isso no mesmo local. Então, querendo ou não, você tem contaminação cruzada. Então, se você tem uma ideologia, cara, será que é correto você se alimentar nesses locais, frequentar esses locais? E aí você coloca o seu cliente para refletir, questionar. Você eleva o padrão da conversa com o seu cliente. E isso é educar o cliente. É você elevar o padrão da sua conversa. Não é somente falar, cara, tenho aqui um equipamento tal, ele tem tanto de memória, tem tanto de processador, faz isso, isso, isso. Isso não é educar o cliente. Isso aqui é você entrar no Google, pesquisar e lá vai ter todas essas informações técnicas. Isso é dado. Isso não é importante hoje em dia. São poucas pessoas que ainda dão atenção a isso. Mas se você chega e fala, cara, com isso aqui você vai ser capaz de produzir isso, 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 você vai ter mobilidade, você vai ter facilidade, você vai conseguir produzir mais, você vai conseguir fazer aquilo, aquilo, aquilo. Você já pensou em estar em um local e de repente você faz uma sincronização com a TV e tudo que está no seu tablet você passa para a TV e você não precisa mais carregar notebook? Cara, é isso. É isso. É você criar experiência, é você criar uma conversa em outro nível com o seu consumidor. Isto é educar o cliente. E quando você chega nesse nível, quando você começa a exercitar isso, você vê, cara, que você não tem concorrente. Que o seu concorrente era você mesmo. Era você que limitava o seu crescimento. E aí as coisas tomam outro rumo, as coisas vão para outra dimensão. Lógico que no início isto é trabalhoso, não é uma coisa, não é uma coisa que eu vou te dizer, cara, deu estralo, amanhã você já vai estar educando o cliente na mais alta performance. Não, mas tem como você fazer. Só que você tem que começar. E dependendo do comprometimento que você tem com o seu negócio, com a sua marca, cara, você consegue fazer isso de uma maneira muito fácil. E a primeira coisa é, você conhece a sua empresa, você sabe o porquê que você abriu a sua empresa? Porque quando você sabe isso, é muito mais fácil você se comunicar com o cliente. É muito mais fácil você produzir um conteúdo, é muito mais fácil você entregar informação para o seu cliente. Porque você tem uma causa, você luta por algo. Você sabe, cara, eu criei determinada coisa porque eu acredito nisso. Né? No caso, a pessoa, que voltando ao exemplo do restaurante vegano, poxa, eu abri uma alimentação vegana, eu tenho isso por quê? Porque eu defendo uma alimentação que seja uma alimentação mais nutritiva, uma alimentação mais saudável e tudo mais. Você tem uma causa, você luta por aquilo, você acredita naquilo. Do mesmo jeito que tem pessoas que vão defender a alimentação à base de carne animal e tudo bem. O que você tem que entender é, você não vai agradar todo mundo, você não precisa agradar todo mundo. E este é um ponto que você tem que pôr na sua mente e isso vai te libertar. Quando você entende isso, isso te liberta. Porque você vai saber respeitar. Porque atualmente a gente tem, principalmente quando a gente tem opiniões opostas sobre determinado assunto, cara, as pessoas brigam em vez de elas interagirem. Interagirem, conviver de uma maneira mais harmoniosa. Então, por que não veganos e carnívoros, pode-se dizer, conviverem de uma maneira mais pacífica e não ter essa guerra toda que está tendo? Ah, veganismo é isso, isso, isso. Ah, churrasco, não sei o quê. Cara, é burrice. A gente está vivendo um nível hoje de informação e intelectual muito superior ao passado e a gente tem capacidade suficiente para ultrapassar esse patamar. Contudo, basta a gente como empreendedores, a gente como idealizadores do nosso negócio, mostrar isso e não cultivar nas pessoas esse ódio, essa divergência, essa rixa, porque o mercado grande que está surgindo hoje do veganismo,
Ele está usando a mesma estratégia que foi usada pelo mercado de tabagismo, mercado de cigarros dos Estados Unidos. Ele está usando a mesma estratégia. Então, assim, é difícil a gente defender uma causa e defender e se envolver de uma maneira muito presa, principalmente quando você vê que está tendo como se diz, um burburinho muito forte, porque você tem que pensar, cara, calma aí. Isso é uma coisa que realmente eu acredito, eu estou fazendo isso porque realmente eu acredito, ou eu estou fazendo parte de uma estratégia? O que será que está por trás disso tudo? E aí nesse ponto você fala, não, beleza, está acontecendo isso, beleza, mas o meu foco está na minha empresa. O que eu acredito? Será que eu preciso realmente criar todo um contexto para os meus clientes saírem de um outro para vir para cá? Ou a gente pode ter uma convivência harmônica? E isso vale para qualquer nicho. Eu dei o exemplo do vegano e do carnívoro, né, das pessoas que comem carne, aqui só porque está em voga. Mas, cara, você pode ver isso na moda. Será que realmente vale a pena seguir as tendências? Ou será que a gente pode educar o nosso cliente a criar sua própria tendência? Criar o seu estilo, o seu modo de se vestir? Será que vale a pena eu incentivar o meu cliente a comprar o celular de última geração, o iPhone X, o iPhone 11, o iPhone 15, seja lá qual for, em vez de olhar para um novo mercado que está emergindo de celulares de segunda mão, de segunda linha, celulares que ainda estão no mercado e que giram muito dinheiro? Porque você vê, ó, a gente está na época agora que está saindo o iPhone X Pro. E quando ele anunciou ele, o outro já caiu muito de preço. Então no mercado aqui, você vê no OLX, no Mercado Livre, esses outros aqui, o iPhone 8, 10, cara, o preço deles caiu muito. E é um mercado que gira muito, porque tem pessoas que veem, cara, não tem necessidade de comprar o que sai logo. Tem consumidores que se sentem com essa necessidade. E tudo bem. E aí você tem que ver qual que é o mercado que você está. E dependendo do mercado em que você está, você tem que educar o seu cliente daquela forma. Se você quer estar no mercado de elite, você tem que educar o seu cliente para desejar aquilo. Se você está no mercado de produtos intermediários, você tem que educar o seu cliente para entender que aquilo é supérfluo. Por que não economizar um pouco e ter esse? E aí você vai trabalhando isso. Educar é isso. Educar é falar a linguagem do cliente, educar é entender o cliente. E aí você vai conseguir atingir nele e fazer ele sentir desejo por aquilo que você vende. Ok? Gente, esse foi o bate-papo de hoje. Espero que você tenha gostado e não se esqueça, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.